Fala galera, começando mais um vídeo aqui do Agentes Livres para falar da quarta rodada da NFL. Bom, nessa rodada aí o Michel foi muito bem nas apostas, ou a gente não foi muito bem, não sei. Não, você foi bem mal. Você apostou um monte de coisa diferente. Eu errei o Browns, né, porque eu sou um demente, e o Michel foi um pouquinho melhor. Agora aumentou um ponto, né, está 2 pontos na frente aí. Exatamente. Mas A tendência segue, agora daqui pra frente. segue a vida, né? Beleza. Vai durar umas 2 rodadas, mas daqui a pouco ele já cai. E vamos ver. E para começar, né, vamos falar de um jogo que todo mundo apostou no Chiefs aqui, né? E acertou, mas no finalzinho, jogo bastante equilibrado, Chiefs e o Redskins, né? Jogo que fechou a rodada aí no Monday Night Football. E o Chiefs agora tá 4-0, a única equipe invicta na temporada. Como o time chegou a essa posição? É o time mais equilibrado, né? Se não tá mostrando um futebol mais empolgante que a gente já viu na NFL, é o time mais equilibrado. É a defesa que consegue segurar o adversário. E o ataque tá jogando muito bem. O Hunt de novo passando das 100 jardas. É um outro grande jogo. O Alex Smith também, apesar da pressão, né, a linha ofensiva cede bastante essa pressão, né, ele consegue se desvencilhar, consegue lançar bons passes. O Travis Kelce, um outro grande jogo, né, ajudando muito esse time. Pela defesa, o Justin Houston joga demais, né, os principais nomes. E o Redskins, apesar da derrota, eu acho que mostra que é um time bastante competitivo, brigando dentro da divisão por playoffs, né. Eu acho que é mais um bom jogo do Kirk Cousins também, né? Lançando muito bem a bola. Poderia ter ganho no final do jogo, né? Se o Dawson não tivesse soltado a bola, né? Mas é um time bastante competitivo. Acho que dá para brigar sim por playoffs dentro dessa divisão aí. É interessante que quem olhar só o placar do jogo amanhã, acordar e dar uma olhada, vai ver 29-20, né? E vai pensar, nossa, 9 pontos de diferença. Eu achei que ia ser um field goal. Mas o curioso é que no finalzinho ali, faltando literalmente 4 segundos, né? Tava 23-20 e o Kansas acabou fazendo ali por causa de um fumble, né? Mas eu acho que o Washington, assim, a maior parte das coisas são positivas, ainda tem coisas para ajustar ali, né? A gente pode dizer assim. Mas o Cousins está jogando muito bem, eu acho, né? Ele está evoluindo cada vez mais como quarterback. A defesa teve algumas faltas ali bem importantes. Mas, no geral, teve um bom jogo, dá pra se dizer assim. O destaque mesmo é que Kansas tá jogando bem, tá difícil de parar esse time, como você bem disse, é um time bem equilibrado, o único time invicto, né? E agora vamos ver se esse time vai continuar mantendo essa pegada, né? Que eu acho que essa é a questão. Se eles continuarem com esse equilíbrio até o final, certamente aí a gente pode dizer que é um sério candidato a chegar no Super Bowl, certo? Vai entrar ali nos playoffs sendo um dos candidatos. E o Washington, bom, o Eagles tá 3-1, o Dallas tá 2-2 também e o Washington tá 2-2, né? Tá tudo equilibrado. Então tá tudo bem equilibrado, tirando o Giants, que a gente vai falar daqui a pouco sobre, mas tá afundado, mas esses 3 times eu acho que vão brigar até o final pra ver o que vai acontecer. E destaque pros dois quarterbacks, correram muito bem com a bola hoje, né? Exatamente. O Alex Smith a gente já sabe que ele é muito bem, ele vai muito bem fisicamente, né? Mas o Cousins foi muito bem também. No final ali, né? No último quarto. Exatamente. Pra tentar virar. E o jogo foi muito equilibrado. As duas equipes, acho que quem vencesse hoje merecia, né? Merecia aí essa vitória, mas o Chiefs parece que tá tudo dando certo para essa equipe. Até foi o nosso amigo Butker ali que estreou na NFL, errou um chute, depois voltou para fazer o ponto da vitória, né? E ali não sentiu a pressão, venceu para a equipe dos Chiefs, que agora enfrenta o Texans fora de casa. Um duelo bem interessante, vai enfrentar uma defesa muito boa, né? Sim. Vamos ver como é que o Alex Smith e o Kareem Hunt se saem, mas 4-0 para o Kansas City Chiefs, acho que ninguém esperava aí antes dessa temporada. Vamos ver se esse time vai manter e vai brigar alto aí em 2017. Bom, prosseguindo essa quarta semana, eu acho que a gente pode falar aí da surpresa da rodada, né? O Buffalo Bills vencendo do Atlanta Falcons em Atlanta, né? A gente já comentou nos outros vídeos que a gente percebeu que o Buffalo Bills não tá pra brincadeira, né? Mas a gente não imaginava também que ia vencer o Atlanta Falcons lá. E o Atlanta Falcons, dá pra dizer que ele escapou aí de perder 2 jogos, né? Contra o Chicago e contra o Lions por pouquinho, mas essa vez não teve jeito, né? Então o Buffalo, acho que se mostra realmente, talvez seja um concorrente, né? De fato, a ir longe, né? Surpreender todo mundo nessa temporada. Eu acho que é um jogo que
a gente tem que olhar de uma forma diferente os Bills, né? Eu acho que começar a falar sobre playoffs para esse time não é tão absurdo agora. Eles ganharam de dos times, o Falcons é um dos favoritos ao Super Bowl, em Atlanta. Então acho que é uma vitória bastante importante para esse time. O Tyrod Taylor tá consistente, tá conseguindo jogar bem, tá lançando bem a bola. Conexão bem interessante com o Clay, o tight end, né? Jogou muito bem nesse jogo. O Alexandre McCoy continua sendo uma das principais armas desse ataque. E a defesa sempre foi um dos pontos fortes desse time nos últimos anos, né? A gente sempre conhecia que é uma defesa difícil de se enfrentar. Só que agora é uma defesa mais competitiva ainda, sem o Rex Ryan, porque é uma defesa que consegue jogar mais, cometendo menos faltas, e a secundária está ainda melhor mesmo. Só levou um touchdown. Um touchdown. 6 interceptações. O Tre'Davious White está jogando muito bem, é um dos Exato. principais pontos dessa secundária, então eu acho que a gente tem que olhar diferente para esse time dos Bills aí, porque eu acho que não é só um começo aleatório do time. A gente esperava que fosse um time que fosse só pensar no próximo ano, né? Se reconstruir, mas na verdade a filosofia lá é brigar por playoffs, né? Eu acho que tá bem claro isso. A defesa está jogando muito bem. Novamente parou um ataque muito poderoso, né? Esse ataque do Atlanta. A gente esperava que esse ataque fosse prevalecer, mas não foi o caso, né? O Micah Hyde, que é o jogador que veio do Packers, é o jogador que mais tem interceptação nessa temporada, são 3 já, para esse jogador de secundária do Bills. Então é um time que está bem encaixado. Eu acho que é um time que sabe o seu limite e joga sabendo disso, né? O ataque tá jogando muito bem, muito redondo, né? A gente vê jogadores aí como o Jordan Matthews, que veio do Eagles, para essa equipe do Bills chamando a responsabilidade. Ontem teve mais um touchdown aí. E o Tyrod Taylor muito bem. Eu acho que é isso que faz a diferença. Ele tá cuidando bem da bola, né? O time não tá sofrendo muitos turnovers. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que assim, do jeito que a NFL tá esse ano, né, do jeito que tá surpreendendo, não tem por que tirar o Bills da briga por playoffs, né? Ainda mais nessa conferência. Eu acho que assim, obviamente o time vai ser irregular uma hora. É difícil achar que esse time do Bills vai ficar nesse mesmo nível de atuação durante toda a temporada, mas eu acho que tem condições de brigar pelos playoffs exatamente por essa defesa. A defesa é muito forte. E ainda mais contando com o Patriots, que a defesa não tá correspondendo, né? Então, aparentemente, no momento, realmente o Bills talvez esteja um passo acima, né, dos outros eu acho que por enquanto na divisão. E por outro lado, o Atlanta, a gente pode falar que o ataque, de certa forma, é uma decepção um pouco essa temporada, né? Porque são 5 turnovers, né, do Matt Ryan nos últimos 2 jogos. Claro que nem todos foi culpa dele, mas não deixa de ser um número assim, perto do que foi na temporada passada, é complicado, né? Então o Atlanta tem que ainda melhorar o jogo se ele quer reafirmar o que a gente disse semana passada, que ele era o melhor time da NFL, né? Agora a gente fica na dúvida. Mas então, podemos falar agora sobre justamente o rival do Buffalo Bills da divisão, o Patriots. Foi derrotado pelo Carolina Panthers, outra grande surpresa da rodada, né? Menos surpresa, porque o Carolina Panthers era um time que a gente até achava, acho que melhor, né? Que o Buffalo Bills. Tinha mais chances, talvez, de vencer, né? Mesmo fora de casa. Foi equivocado, né? Acho que o Bill, a gente deu um nível abaixo do Bills do que ele merecia, mas enfim, a defesa do Patriots está muito ruim, é a pior defesa da liga em números, né? É a que mais cedeu jardas, a que mais cedeu jardas para passe. A única que não tá ali entre as 5 piores é a defesa de corrida, mas é a 7ª pior, então percebe que é um ponto bem importante desse time, né? E o Tom Brady jogou bem, dá para dizer que ele estaria ali entre os candidatos a MVP por enquanto da temporada, mas não está sendo suficiente para carregar essa defesa, né? Já foram 2 jogos que a defesa realmente jogou mal, muito mal, né? Os outros 2 também, mas aí fica esse ponto, né? Será que o Patriots vai ter esse gás aí, vai conseguir carregar essa defesa ou a defesa vai afundar o time? Pelo passado eu estava esperando uma evolução dessa defesa, né? A gente sempre espera uma unidade problemática do Patriots acabar evoluindo durante a temporada. Só que quando você enfrenta um ataque que não estava funcionando, que a Newton não estava jogando bem, né? Em termos de jardas, os Panthers não estavam brilhando. Aí nesse jogo que Newton consegue jogar bem, o jogo corrido funciona, Kelvin Benjamin passa das 100 jardas, você então vê um ataque que antes não funcionava brilhar nesse jogo. Então eu acho que o sinal de alerta está bem ligado para esse time. O Tom Brady jogou bem de novo, está jogando bem a temporada, mas chegou uma hora que ele não vai conseguir levar esse time sozinho. Claro. Não vai ser todo o jogo. Contra os Texans conseguiu, mas aqui não teve jeito. Então eu acho que ainda é um time que vai brigar pelos playoffs, com certeza. Mas com essa defesa, eu acho que
Fica pra difícil, Super Bowl fica bem difícil. É um time que tá levando muitas jardas e parece que não tem perspectiva de melhora, né? Já é a quarta semana e o time não conseguiu evoluir nessa parte. A gente sempre aposta no Patriots por causa do Brady, né? Acho que nunca foi a defesa o grande foco desse time, mas obviamente se ela não ajudar fica muito difícil, né? Em uma liga tão equilibrada. E durante a transmissão até os comentaristas falaram, né? Essa defesa mudou muito nos últimos anos, né? Teve saída de jogadores muito importantes, o Jones, o Jamie Collins também foi pro Browns. O Ninkovic se aposentou, então assim, são várias mudanças que mesmo com uma defesa bem treinada, a gente sabe como esse time sempre foi bem treinado, mesmo sem ter grandes estrelas, uma hora acaba tendo um baque, né? E pode ser que tenha sido nessa temporada. Como o Michel falou, né? O Panthers ontem foi muito bem e como a gente tinha até comentado na última semana, era interessante tirar um pouco do peso das costas do Newton, né? E ontem o time apareceu muito bem. Você falou do Benjamin, né? O Fantes também teve recepção para TD. Então, assim, ontem o time realmente encaixou e aproveitou essas deficiências da defesa dos Patriots, né? E bom lembrar também que essa foi a terceira partida do Patriots jogando em casa e a segunda derrota, né? Tinha perdido pro Chiefs. Quase perdeu para os Texans também, né? Foi longe. E foi também o que a gente falou, né? Teve dificuldades contra quarterbacks que sabem se mover no pocket, né? Novamente, né? O Watson já tinha jogado bem ontem, o Newton fez um touchdown correndo, né? Então acho que assim, o Patriots obviamente ainda vai brigar, ainda é o melhor time da sua divisão, apesar do Bills tá crescendo nesse momento. Mas assim, é um momento interessante para essa comissão técnica chegar e perceber e falar, né? Com quem que a gente pode contar nessa defesa. Exato. Porque tem muita gente ali que acho que não é do nível do Patriots, né? E óbvio que se for pra pensar em Super Bowl, isso pode prejudicar muito o time. Na NFL é meio que obrigatório você ter um time equilibrado. Né? Claro que às vezes você tem um ponto mais fraco que o outro, mas ano passado a DP jogou bem ali na reta final. Jogou, foi a que menos tomou ponto. E tem um outro detalhe importante, que o Brady é o terceiro mais sacado com 13. Né? Então a linha também não está conseguindo proteger. Ela parecia que tinha funcionado bem no primeiro jogo, mas nos outros jogos não foi, né? Então a gente pode seguir a linha aí das surpresas, que pelo menos até a quarta semana da NFL são várias acontecendo, né? O que é bem legal, na verdade. Rams e Cowboys. Essa também foi bem curioso, porque a gente até apontava que o Rams era um time que aparentemente tá forte pra já, né? Antes a gente esperava que era só uma temporada de transição, mas não, ele tem se mostrado atualmente realmente um time muito competitivo. Sim. Mas da mesma forma a gente também não esperava ganhando do Cowboys em Dallas, né? Que é muito difícil. É complicado, a gente vê aí que tem algumas coisas, por exemplo, o Elliott, a temporada passada era 5.5 jardas por carregada, essa temporada é 2.8, então dá pra ver que a qualidade, a qualidade não, mas o rendimento dele caiu muito. Por outro lado, o Prescott está jogando muito bem. A gente pode dizer que o Prescott está praticamente carregando esse ataque quase sozinho, pelo menos nesses 4 primeiros jogos. E o Rams realmente vai se afirmando como uma força a se assistir, né? Parece que tem tudo para realmente competir e tentar ir para os playoffs. Eu acho que é a maior surpresa da temporada até agora, positivamente falando. É o melhor ataque da NFL. Pois é. Dá para ver como o Shane McVay trouxe não apenas qualidade, mas mudou a mentalidade desse time, ofensivamente. O Goff está avançando bem rápido, está cuidando bem da bola, a linha ofensiva está conseguindo proteger ele, o Gurley é o principal jogador desse ataque. Sim. Ele está jogando, na minha opinião, ainda melhor que 2015, porque em 2015 ele era o running back puro, né? Corria muito, conseguiu muitas jardas com isso. Esse ano ele não está só correndo, mas também recebendo bastante. Então, já são 7 touchdowns em 4 jogos. E a defesa é um ponto importante, apesar de continuar cedendo bastante jardas, a secundária está com problema, pressionou bastante o deck nesse jogo. A linha defensiva dos Rams é boa, a gente sabe disso, né? Então conseguiu furar em alguns momentos a melhor linha ofensiva, então atrapalhou o jogo do deck. Tanto que esse é um dos motivos que o Cowboys despontou menos, né? São 35-30, então dá pra ver que acho que todo jogo dos Rams vai ter bastante ponto, né? Então, eu acho que esse jogo coloca os Rams num patamar um pouco acima. Eu acho que Seahawks hoje não é mais o favorito único dessa divisão. Eu acho que o Rams consegue chegar hoje junto com o Seattle, em muito tempo. A gente falava antes da temporada sobre Dallas, né, que será que os times vão marcar melhor esses dois jogadores, porque agora não é mais uma novidade, né, o Elliott e o Prescott. O Elliott, obviamente, ontem já não teve uma partida tão boa, mas o Prescott foi bem, né? Eu não acho que Dallas fez uma má partida no geral. Fez 30 pontos também, esteve à frente do placar em algumas
em algumas partes do confronto, mas o Rams jogou muito bem, né? O Rams do segundo quarto pra frente. Do segundo quarto a gente dominou, e mesmo quando parecia que o time ali quando o Cowboys estava na frente, parecia que o time não ia ter força, o time foi lá e respondeu, né? Também, a defesa também teve bons lances, né? E é um time que a gente começa a levar a sério realmente. A gente achava que era um time pro futuro, como a gente estava conversando, mas pode ser que esse time possa encaixar já nessa temporada, tá jogando muito bem. Eu acho interessante a forma como eles estão usando o Gurley também, eu acho que ele sempre foi o jogador mais importante desse ataque. Sim. E pro Goff isso também é muito bom, porque isso tira a pressão do Goff, ajuda ele no play action, achar os seus recebedores, porque todo o foco da defesa adversária vai ser no Gurley. Em todos os jogos daqui pra frente, óbvio que isso abre mais espaço pro Goff, que tá se livrando da bola mais rápido, tá encontrando seus recebedores com mais espaço também. E a tendência é que esse time continue evoluindo, né? Vamos ver agora também como é que vai ser jogando em casa, se a torcida vai abraçar, porque a gente tem a torcida não vai muito no estádio. Eu acho que agora com esse sucesso pode ser que atraia mais gente. Pode ser que atraia mais gente, e isso obviamente é melhor para a equipe também, uma equipe muito jovem, eu acho que isso acaba empolgando também os jogadores. Mas muito bacana ver o Rams jogando dessa forma, né? Muito bacana ver também a evolução do Goff. E pro Cowboys, a gente vê o Eagles aí com 3-1 na divisão, né? Eu acho que vai ser equilibrado também até o fim da temporada, mas são derrotas que a equipe não pode ter. Por mais que a evolução do Rams seja boa, era uma derrota que ninguém contava, né? Sim. E Raiders e Broncos, né? Já que esse jogo eu acho que foi complicado, né? A gente já esperava que o Broncos ganhasse, mas por jogar em casa, principalmente, né? Mas o Derek Carr acabou saindo, né? Já foi informado que de 2 a 6 semanas fora. Eu acho que isso é um problema muito grande pro Raiders. Se ele ficar 6 semanas fora, basicamente a temporada do Raiders acabou. 2 ainda, de repente, né? Sim. Tem bastante chão, né? Do calendário também, mas fica complicado, né? E o Broncos voltou a ser um time consistente, né? Depois do último jogo que acabou perdendo, mostra-se que realmente vai disputar esses 3 times, né? Não contando com a lesão do Carr, Raiders, Broncos e Chiefs, devem disputar essa divisão até o final, né? Com certeza. O Broncos mostrando que o ataque principalmente correndo com a bola, né? O CJ Anderson teve mais um jogo bem interessante. O Jamal Charles, como um segundo running back, tá indo bem. Ele não tá correndo tanto em tantos lances, mas quando corre ele consegue um first down, consegue ajudar o time recebendo e correndo. Então é um backfield que está funcionando bem esse ano. E o Simeon o estilo de jogo do time ajuda ele, porque são passes rápidos, né? São passes curtos aqui, então não é um estilo que exige muito dele. Então é um ataque que faz pouco teoricamente, mas funciona, porque principalmente com uma defesa muito forte, né? Que a defesa consegue parar o adversário. Os Raiders ontem não conseguiram correr 24 jardas. É a melhor defesa contra a corrida. Então é um time bastante competitivo. Eu acho que vai brigar até o final. Eu acho que principalmente com os Chiefs, né? Pela divisão. E já os Raiders, o problema é que é a segunda derrota, né? É normal perder para os Broncos lá em Denver, né? Só que é uma derrota dentro da divisão e é a segunda. Então o Carr, ele tem agora, vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora. É a mesma lesão que ele teve do Rome em 2014. Ele ficou um jogo fora, então torcer para que seja também só um jogo, né? Mas já no próximo jogo não vai estar. Então pelo menos fica um sinal de alerta para os Raiders, né? Exatamente. O Denver usou da mesma tática dos Redskins, né? Parou o jogo corrido dos Raiders, aí dificultou muito a vida desse ataque, mas mesmo assim eu achei que o Raiders jogou muito, muito mal, né? Eu achei que depois da derrota por Redskins a equipe ia ter uma reação natural e acabou não tendo. Defesa também, principalmente no primeiro tempo, foi muito mal, né? Uhum. E pro Broncos, aquele a gente falou sobre o Rams, né? Quando o jogo terrestre funciona, deixa tudo mais fácil. E foi novamente assim. O Simeon teve mais tranquilidade para achar os seus recebedores, né? No primeiro tempo ele foi muito bem nisso. No segundo tempo a equipe administrou um pouco mais o resultado, a defesa foi muito bem. Mas um 3-1 importante aí para essa equipe do Broncos, né? Uma defesa que está jogando muito bem, principalmente contra o jogo corrido. Eu acho isso muito importante, porque vai sempre... A gente sabe como o número de corredores bons que tem na NFL. E se o seu time adversário não consegue implementar o jogo corrido, fica muito mais fácil para parar ele, né? E do lado do Raiders também, tem que ver quanto tempo o Carr vai perder. Ele já não joga contra Baltimore na próxima rodada, né? Um jogo que é em casa, agora com esse 2-2 o Oakland tem que vencer. Não pode nem pensar em tropeçar contra Baltimore, ainda mais do jeito que Baltimore está jogando ultimamente, né?
mas é muito mais difícil ganhar com o seu quarterback reserva, né? Então, um sinal de alerta ligado nessa equipe de Oakland aí, mas eu acho que ela tem tudo para se recuperar durante o resto da temporada, sim. Bom, um jogo de divisão agora, Steelers e Ravens. O Ravens tá jogando mal, né? Depois das 2 primeiras semanas, a gente achou que essa defesa... A defesa não dá pra nem falar mal da defesa, mas o ataque não funciona, né? O Joey Flacco não tá fazendo absolutamente nada. E por outro lado, o Steelers, a gente pode dizer que bem-vindo a 2017, Le'Veon Bell, né? Que jogo fez o running back? Realmente foi o jogo que ele estourou nessa temporada, a gente tava esperando isso. Então, o Steelers vem forte, né? É um time muito competitivo, às vezes acaba tropeçando, mas, no geral, contra um time, o rival de divisão, o principal, talvez, sempre importante ganhar. Passou por cima, né? O grande jogo do Le'Veon Bell foi o melhor partido no ano até agora, mas acho que o grande destaque continua sendo essa defesa, que está surpreendendo. Eu achei que ia ter uma evolução em relação à última temporada, mas está ainda melhor. É a segunda defesa que tomou menos pontos. Então você tem aqui um pass rush que está funcionando bem, uma secundária que está cuidando muito bem também, e o ataque está funcionando bem, né? Não está brilhando como a gente esperava, né? O Anthony Brown também não fez um grande jogo. Tava pistola domingo. Pois é, estava bem nervoso, então, mas mesmo assim tem outras armas ali, né? O calor Juju Smith então, fez o touchdown, né? Então é um ataque... Soltou um Kamehameha na zona, inclusive. Bem lembrado. Então é um time bastante competitivo, eu acho que deve levar a divisão, né, pelo que está caminhando aqui. E os Rams Os Ravens? Os Ravens, os Rams, mas os Ravens, o ataque está muito mal. O Alex Collins até teve um bom jogo ontem, correndo 82 jardas, só que de novo sofreu um fumble, então jogador que dropa, fumble, o Flacco também está jogando muito mal, a linha ofensiva não consegue proteger, então por mais que a defesa consiga parar o adversário em alguns momentos, se o ataque não ajudar, o time não vai conseguir nenhuma campanha positiva nessa temporada. O que a gente falava aqui antes desse jogo é que a gente esperava que os turnovers, né, e algum lance esporádico fosse decidir a partida e que ela fosse decidida por poucos pontos. E não foi isso que aconteceu, né? Exatamente, eu acho que o Steelers fez o que a gente esperava, mas o Ravens não jogou o que a gente esperava, né? Foi muito fácil, principalmente ali depois da segunda etapa. E pro Steelers realmente muito bom essa partida do Bell, né? Ele fazia muito tempo... A NFL é muito bom, né? Exatamente. Ver esse cara jogar é sensacional. Exatamente, essa foi uma rodada que teve bons jogos dos running backs e o Bell foi um dos responsáveis por isso, ele foi muito bem. Parecia o Bell das antigas aí, né? Porque nesse ano ele realmente estava muito abaixo do que ele pode jogar. E, obviamente, como a gente já está falando aqui já de novo, né? Isso facilita muito a vida do ataque. Quando teve espaço, o Big Ben achou muito facilmente os seus recebedores, né? E conseguiu a vitória. Mas para essa equipe do Ravens, talvez, o problema é que eles começaram muito bem, né? Sim. E aí até a gente ficou achando que talvez eles fossem um time melhor do que eles realmente são. A campanha da defesa foi absurda. Exatamente. E eu acho que, na verdade, daqui pro restante da competição, eu acho que esse vai ser o nível da equipe de Baltimore, né? Vai ter bastante dificuldade para pontuar, como a gente já esperava antes da temporada. A linha ofensiva tem muitos problemas, porque teve problemas de lesão antes da temporada, jogadores que se aposentaram, saíram do time, né? Então eu acho que esse vai acabar sendo o normal de Baltimore esse ano. E o Steelers realmente, como o Michel falou, total candidato a vencer essa divisão com certa facilidade até. E agora para alegria do nosso querido Marcos, 57 pontos, recorde da franquia contra o Tennessee Titans. A gente não esperava, isso também dá para dizer que foi uma surpresa absurda, né? A gente até achava que podia ser equilibrado pelo histórico, né? A gente apostou nos Titans. Pois todos nós. Até você. Postei no Titans. Mas foi absurdo, né? 57 pontos, caramba, cara. E agora o problema é Mariota lesionado. Parece que não é assim uma lesão muito séria. Mas se ele tá ali dia após dia, a gente não tem como ter certeza se ele vai jogar, se ele vai jogar bem, né? E percebe-se que sem o Mariota... Não, impossível. Esquece. Matt Castle, desculpa. Mas 100% impossível, né? Matt Castle não dá. 2 interceptações em 10 passes. Não dá. Tudo bem que o Mariota também foi interceptado 2 vezes em 10 passes, mas o Mariota ele adiciona um outro dinamismo à equipe, né? Ele corre com a bola, fez um touchdown. Ele fez muito bonito, correndo, os dois, né? Os dois. Mas fica difícil sem ele. E o Texans, por que não, né? O Watson parece que chegou para dominar o time mesmo, né? Mas de novo o Texans mostrando que manda dentro da divisão. O ano passado foi assim, ganhou 5 jogos e agora já está 2-0 e não ganhou dos Titans, né? Passou por cima, não tomou conhecimento de um time que a gente apontava como playoffs, né?
Tennessee Titans não é um time ruim para tomar 57 pontos. Não, foi surreal isso. Mas enfim, né? Deshaun Watson, 5 touchdowns no jogo, tá evoluindo a cada semana, então tomara que continue assim, né? Para ser o jogador da franquia. Lamar Miller finalmente tendo um grande jogo, né? A gente espera recebendo, correndo, então espera que ele continue jogando assim. E a defesa jogou muito bem, né? Não deixou o Mariota em campo ali marcar mais do que os 2 touchdowns que ele fez, então no geral uma grande partida aqui pro Tennessee Titans. Já tomou 30 pontos do Seahawks, que é um ataque que não estava funcionando tão bem até aquela partida, agora tomou 57, então que secundária que é essa, né? Então continuar desse jeito não tem como ir para os playoffs. Eu acho que foi um jogo atípico dos dois lados. Não acho que o Texans vai fazer 50 pontos para cima daqui para frente. Se fizer, jogos, pode entregar a taça. Exatamente. Mas do outro lado também não acho que o Titans é um time tão ruim para ser derrotado dessa forma, né? Mas realmente uma boa notícia para essa equipe dos Texans foi essa partida do Watson, né? E a gente vê que ele ainda algumas vezes se precipita, mas ontem quando precisou chamar a responsabilidade, ele foi muito bem, né? Ele é conhecido por isso, né? No college já era conhecido por isso, ele é um jogador que não tem medo, né? Ele arrisca, pode errar algumas horas, mas ontem ele arriscou e foi muito bem. E eu acho que com a medida do tempo, com o entrosamento com seus recebedores, né? O Fuller voltou ontem depois de uma lesão séria e teve 2 touchdowns já, então assim, essa conexão no primeiro jogo com o quarterback calouro já mostra que eu acho que o entrosamento tá crescendo aí, né? Mais uma boa notícia para essa equipe de Houston, que joga em uma divisão que a gente sabe como é nivelada por baixo, né? O Colts perdeu mais uma partida, o Jaguars perdeu para os Jets, né? Acabou decepcionando de novo. Tinha um time que não dá para confiar. Exatamente. E o próprio Titans também foi muito mal, né? A gente não sabe também como é que vai ser sem ou com o Mariota daqui para frente, mas quando você toma 57 pontos de um quarterback calouro, por mais que, como eu disse, parece ter sido algo atípico, liga um sinal de alerta aí nessa defesa, né? Que a gente sabe que o ponto fraco realmente é a secundária. Mas boa notícia para o Houston, boa notícia para a NFL, um quarterback diferente, um quarterback novo, né? Que a gente já esperava muita coisa, jogando muito bem. E vamos ver, né? Como é que ele se comporta agora, semana que vem enfrenta o Chiefs. Uma defesa muito forte, né? Uma equipe muito forte também. Vamos ver se ele repetiu esse mesmo nível de atuação, a gente pode começar a considerar de novo o Houston talvez favorito para essa divisão. Com certeza. Um jogo que um time não precisou fazer muito além da média ali para sair com a vitória foi o Detroit Lions contra o Minnesota Vikings, né? O Vikings novamente com o quarterback reserva, né? É difícil, né? A vida sem o titular. O time não conseguiu fazer nada ainda depois da lesão do Cook, né, que inclusive está fora da temporada, infelizmente, né, estava jogando muito bem, mas depois que ele saiu, o ataque dos Vikings basicamente morreu. E por outro lado, essa defesa do Lions de novo jogou bem, né? Roubou a bola, é uma defesa difícil, o Matthew Stafford nem lançou touchdown, não fez assim, estranho, né? Não fez basicamente nada, a gente até pensava, né, porque o Michel comentou inclusive, o Vikings não tomou nenhum touchdown de corrida. E o Abdullah não fez nenhum touchdown de corrida. É a combinação perfeita para ele fazer, né? O que aconteceu, ele fez e correu aí para quase 100 jardas. Jogou muito bem. Então, o Lions vai vencendo jogos de uma forma até interessante, que não é, por exemplo, não é igual no passado que o Stafford tinha que carregar o time no final. Então dá pra perceber que esse time evoluiu do ano passado. Afinal, se não tá precisando do quarterback para virar o jogo, se precisar, talvez o time fique ainda melhor, né? É outra vitória importante, não só pelo 3-1, mas também dentro da divisão, né? É extremamente importante. Pegou um time muito difícil, o time dos Vikings, uma defesa muito forte, tanto é que sacou 6 vezes o Stafford. Então a linha ofensiva, por mais que tenha se reforçado, ainda está com problemas, né? 6 sacks, independente da defesa, é muita coisa. Mas mesmo assim ele conseguiu jogar o suficiente para ajudar o time a avançar. O Abdullah jogou bem de novo, só que agora acho que foi uma das melhores partidas dele na temporada. A defesa conseguiu parar o ataque dos Vikings. E do lado dos Vikings, os fumbles, né, atrapalharam aqui. Primeiro o Dalvin Cook, que foi na lesão dele, né, que ele teve que soltar a bola, porque ele sentiu muita dor. E ali os Lions recuperaram a bola e fizeram o touchdown. E no final do jogo, quando os Vikings estavam conseguindo avançar, né, para tentar pelo menos empatar o jogo, o Thielen também sofreu um fumble e ali acabou o jogo. Então, ainda um time competitivo. Eu acho que quando o Bradford conseguir voltar, esse time vai brigar por playoffs, com certeza. Se voltar, né? Se voltar, né? Até agora ninguém fala quando que ele vai voltar. Parece que tá dia após dia, mas ele não joga.
E agora perdeu um dos seus principais jogadores, o Dalvin Cook, o Murray vai substituir. Ele não tá 100% do tornozelo e também a gente sabe que ele não é um grande running back, né? Então o time perde bastante aqui. Exatamente, né? E sobre o Lions, eu acho que esse time vai até onde a sua linha ofensiva e a sua defesa conseguirem ajudar, né, o ataque, que é realmente muito bom. Se o Abdullah manter esse nível de corridas também, eu acho que tem tudo para esse ataque melhorar ainda mais. Mas eu acho que a questão realmente é como essa defesa e essa linha ofensiva vão se comportar. Jogou mal a linha ofensiva, né? Obviamente, pegou uma defesa muito boa, mas é muito difícil, assim, você ganhar, mesmo sofrendo 6 sacks, né? É raro isso acontecer. Foi uma sorte aí também para essa linha ofensiva dos Lions. Mas do outro lado também, eu acho que a defesa foi bem e é uma defesa que a gente não espera tanto, né? Então tem tudo aí para melhorar também. Mas boa vitória dentro da divisão, tem que manter ali na mesma pegada dos Packers, né? Porque se deixar o Packers. Não, aí não tem se deixar o Packers pular na frente, é muito difícil de buscar, mesmo com as duas equipes ainda não tendo jogado nessa temporada. E do outro lado vamos ter que esperar a volta do Bradford, né? Acho que ele vai ser mais importante agora do que nunca com essa lesão do Cook. Acho que o Vikings talvez ainda brigue até o fim da temporada por um lugar aí nos playoffs, principalmente na repescagem, mas realmente é um time muito zicado, né? Já tinha sido zicado lá com o Bridgewater lá atrás, agora o Bradford, depois de ter feito umas melhores partidas da carreira, né? Na estreia da competição, e agora o Cook, né? Então fica bem difícil nessa divisão que tem o Packers e o Lions 3-1. Agora vamos falar sobre um time zicado, então. Finalmente a gente acertou. Los Angeles Chargers. A gente provou que a culpa não é nossa. Nós 3 apostamos contra e ele perdeu, então não faz diferença, né? Eu acho que o Chargers precisa de mudanças urgentes. Assim, esse time não é ruim o suficiente para ficar 0-4, igual ano passado também fiz uma campanha péssima, acho que ganhou 5 ou 6 jogos, né? Não é ruim o suficiente para ganhar isso, então tem alguma coisa errada lá. E alguém tem que pensar o que é e tem que trazer mudanças para isso. Por outro lado, o Eagles, líder da divisão, a gente apontava o Eagles como uma possível surpresa, do momento está cumprindo, né? Sim. E o time mostra que com um equilíbrio entre passe e corrida, esse time vai longe. Porque teve alguns pontos ali, um jogo da temporada que perdeu, inclusive, que praticamente não tinha corrido com a bola. Se só lançar é difícil, mas com os dois lados, né, o Blount jogou muito bem. Então o Eagles é competitivo e o Chargers... Não sei o que tem que fazer naquele time. O Chargers de novo mostrou que é um time competitivo porque, de novo, né, os 4 jogos quase conseguiu ganhar, mas de novo perdeu, né? O do Kansas não tanto, né? Não foi tão equilibrado, mas... Mais pelo final, né? Mas é um time, realmente, é um time que precisa de mudanças, é um 4... praticamente o fim da linha para eles aqui, né? Sim, não tem como nessa divisão com Broncos e Kansas. E aí um problema é que o jogo corrido não funcionou aqui. Né? O Melvin Gordon não conseguiu correr bem. O passe até funcionou, o Rivers lançou bastante bola, a secundária dos Eagles cedeu bastante pontos por esse lado. Mas ao contrário também, eles não conseguiram parar o jogo corrido. O Blount correu muito, né? Passou das 100 jardas aqui, então o Wentz também jogou bem. Então, Eagles brigando por playoffs, acho que a gente pode colocar aqui 3-1, numa divisão bem difícil com os Cowboys e os Redskins, mas eu acho que eles estão despontando para pelo menos aparecer ali, no mínimo, o wildcard, né? E o Chargers, é engraçado falar desse time, né? Daqui a, 10 rodadas, se não tiver alguma mudança, de mentalidade na defesa... não tem mais o que esperar nesse time. Uma situação muito complicada do Chargers, né? A gente viu também, não tem nem torcida lá, a torcida do Eagles invadiu. Dominou de novo, né? A torcida do Eagles invadiu o estádio e acho que também isso contribuiu também para a moral que o time teve em campo, né? Mas muito difícil, a gente viu esse time do Chargers pressionando bem o quarterback nas últimas partidas. Dessa vez a linha ofensiva do Eagles conseguiu dominar esse pass rush e tornou tudo mais fácil, né? Destaque novamente para o Wentz, levando esse time muito bem para o ataque. A gente vê a evolução no jogo dele, ele tá um pouco errando menos também, né? Sim. E obviamente o jogo corrido foi muito bem, fazia muito tempo que a gente não via o Blount jogar desse jeito, né? Teve até uma partida que ele mal tocou na bola aí, a gente até tava conversando. E eu acho que esse equilíbrio é extremamente importante para essa equipe do Eagles, que não era uma equipe que a gente votava lá como uma das favoritas, mas assim, tem bons jogadores, tem jogadores experientes, um time bem competitivo. Contratou muito bem na off-season, né? E todos esses jogadores estão jogando bem. O time encaixou a linha ofensiva, encaixou a linha defensiva, também tem bons jogadores. Eu acho que só acho que tem que parar de tomar tantos sustos, né?
tinha o jogo sob controle, no final ali o Chargers quase empatou, quase virou também, né? Contra os Giants a mesma coisa. Eu acho que a partir do momento que esse time encontrar esse equilíbrio e sofrer menos, aí dá pra colocar eles um pouco mais alto ali na lista dos favoritos. Mas é um time muito, muito interessante de se ver jogar. O Wentz tá jogando muito bem. E do outro lado, o Chargers realmente eu acho que tá tudo errado. Tá tudo errado, o time não tem sorte, não tem torcida. Mesmo esse ano não tá tendo tantos problemas de lesão, né? Mas eu acho que é difícil até a gente achar uma explicação e uma solução para esse equipe dos Chargers, né? Eu acho que vai ter que passar por todo um processo de novos jogadores aqui pro futuro, uns 2, 3 anos, né? Quando o Rivers sair também. Eu acho que só a partir daí a equipe vai começar a ser competitiva de novo. Beleza, então, terminando o vídeo de hoje, vamos aí com os últimos 6 jogos das nossas rapidinhas. Bom, começando com a vitória dos Bucks, jogando em casa contra o New York Giants, que está 0-4 na temporada, né? Acho que ninguém esperava isso. E ontem foi uma derrota bastante dolorida também, né? Porque a equipe teve a chance ali no final, chegou a virar o placar. Mas os Bucks jogando muito bem em casa também, um destaque aí pro Mike Evans novamente, né? E pro Cameron Brate também, que teve 2 recepções para touchdown. O Winston dessa vez foi melhor cuidando da bola, né? E eu acho isso muito importante porque essa equipe do Bucks vai jogar sempre nesse limite, né? Quando o Winston errar muito, essa equipe acaba tendo chances de não sair vitoriosa. Mas quando ele acerta muito, essa equipe é muito competitiva. E novamente ali no final, no field goal, bateu os Giants, que a gente já começa a ter quase certeza que não briga mais por nada esse ano, né? Com certeza. Passando pro próximo jogo, vitória do Seahawks em cima dos Colts. Eu tinha falado no último vídeo que tinha que ganhar e ganhar bem, né? Pelo placar ganhou bem, mas a gente sabe que no primeiro tempo o time não conseguiu jogar tão bem, o ataque não funcionou, a defesa cedeu 200 jardas contra um ataque que a gente sabe que não é muito bom, né? Não tem o seu principal quarterback ainda, o Brissett até que está jogando bem, mas não é o Andrew Luck ainda. Mas no segundo tempo conseguiu impor o jogo, a defesa melhorou, ao contrário dos outros jogos em que no primeiro tempo a defesa jogava bem e o segundo caía, aqui foi ao contrário, o ataque funcionou bem. E ficou algumas notícias tristes que o Carson se machucou, né? Fraturou o tornozelo. Foi uma noite complicada, né? Talvez não volte esse ano. E também o Cliff Averill teve uma lesão no pescoço e vai ficar algum tempo fora. Então é uma grande vitória, mas eu acho que não é uma vitória que convence 100%, né? Então a gente vai ver como é que vai ser esse time na próxima semana contra os Rams. Bom, e Chicago e Packers, né, que foi o jogo de quinta, né, já faz tempo, na verdade, né, que foi esse jogo, parece que faz um mês. E o Packers ganhou e ganhou bem, né, tranquilo, o Glennon não tem como, né, a gente já sabia disso. Já trocou, né? Agora vai ser, foi confirmado, né, que no próximo jogo vai ser o Trubisky, finalmente. Eu falei isso desde o começo da temporada, mas não me ouviram, insistiram em deixar o cara por 4 jogos e ele fez essa desgraça aí, né. Mas, bom, o Rodgers jogando sempre como MVP, né? Candidato a MVP. Muito provavelmente no final do ano a gente vai fazer a mesma pergunta de sempre. Será que o Rodgers vai ser MVP? Talvez ele seja, talvez não. Vamos ver a campanha do Packers, né? Mas o que se sabe é que esse time, de novo, muito competitivo, principalmente por causa desse quarterback muito bom. A defesa até que tá jogando bem, né? Não dá pra falar muita coisa porque foi contra esse ataque horroroso do Chicago Bears, né? Mas é um time que vai brigar, imagino, ali com o Detroit Lions até o final pra ver quem vai ganhar essa divisão. Né? Com certeza. Bom, e falando em ataque horroroso, né? Vamos falar aí do Dolphins, que jogou em Londres contra o New Orleans Saints e foi facilmente batido aí por 20-0, né? Não conseguiu fazer pontos, não conseguiu fazer nada. Contra uma defesa que é considerada uma das piores da NFL, mas já tinha ido muito bem, né? Qualquer defesa fica muito boa contra o Jay Cutler, foi mal. Até a gente pensa, né? Essa defesa evoluiu isso mesmo ou era mais por culpa do Jay Cutler e por culpa desse ataque que foi mal de novo, né? A gente vai ver mais pra frente. Sim. Mas boa vitória do Saints, né? Destaque pro Alvin Kamara, que fez o seu touchdown correndo. O Michael Thomas também, né? Um receiver muito bom da NFL. E o Saints só tá uma vitória atrás do líder da divisão. Exatamente, o Saints, né? Ganhando partidas aí que a gente já tinha vencido fora de casa o Panthers, né? Agora venceu em Londres a equipe do Miami, onde até o Miami tinha mais torcida. E vamos ver se à medida que essa defesa for evoluindo, a gente sabe da qualidade desse ataque, eu acho que o Saints tem tudo para continuar sendo competitivo daqui pra frente. Bom, e Cincinnati e Cleveland. Eu cometi o erro de apostar no Browns, né? Meu Deus do céu, eu não sei por que diabos eu faço isso, não sei. O que eu posso dizer é o seguinte,
tem que ter mudança lá, cara. Foi mal. O time do Browns, ele foi feito pra evoluir da temporada passada pra essa. Sim. Não é possível ficar de novo com uma vitória, isso não existe. Então era um time pra, assim, esse ano ganhar uns 4, 5 jogos e mostrar que é competitivo. Mas não, tá uma desgraça. Qualquer um vai lá e atropela de novo. O Kaiser até tá tentando, mas difícil, né? Ele tá basicamente jogando quase sozinho ali no ataque. Muita bagunça. Talvez, assim, uma mudança no comando técnico ali seja necessária. O Jackson. Exato, a torcida tá questionando. E por outro lado, o Cincinnati acho que se reorganizou, né? O Dalton errou apenas 5 passes nesse jogo. Parece que o problema é o jogou bem, exatamente, lançou para 4 touchdowns. É um bom quarterback, né? A gente sabia que aquele início não correspondia a ele, se continuasse não teria como. E eles acordaram e venceram ao natural o fraco e candidato a 0-16 Cleveland Browns. Falando em que a gente projetava 0-16 e tá 2-2, é o Jets. Empatado com o Patriots na divisão. Melhor que o seu time da mesma cidade, o Giants. Bem melhor. 2-2. E ganhando do Jacksonville Jaguars, que provando mais uma vez que não dá pra confiar nesse time. Veio de um grande jogo em cima dos Ravens, 44 London Jaguars ia ficar 16, né? O Bortles jogou muito bem, aqui de novo mal, lançando a bola como se fosse um calouro. O time não conseguiu correr também tão bem com a bola, a defesa cedeu muitos pontos que eu digo, 23 do Jets eu acho que é muito, né? E o jogo corrido funcionou bem. Nossa, jogou muito, né? O jogo corrido funcionou muito bem, então... E aquela corrida lá de 75 jardas do pau que a defesa do Jaguars só olha, é surreal, basicamente. Bizarro, né? Essa defesa é muito boa contra o passe, mas ela tá tendo algum problema com corrida. De novo teve aqui. E o Jets mostrando que é um time que não é tão chato. Ruim, não é tão ruim quanto a gente imaginava. Chato de vencer, são 2 vitórias já, então eu acho que vai ser melhor, chega como favorito contra os Browns, que a gente não imaginava. Por uns 15 pontos de diferença. Mas chega mesmo, né? E fechando a rodada, o jogo mais difícil de se assistir aí dessa quarta semana, né? O jogo entre 49ers e Cardinals. Esse jogo, ele foi pro overtime, e ele foi pro overtime com 4 field goals de um lado e 4 field goals do outro, né? O jogo foi decidido em um touchdown só ali na prorrogação do Fitzgerald, né? Sim. Uma vitória importante dos Cardinals, que a gente sabe que tem vários problemas esse ano, principalmente de lesões. Perdeu outros jogadores também nessa partida, que a gente vai falar mais pra frente nos outros vídeos. Mas precisava vencer essa equipe do Niners em casa, né? Por mais que tenha sido com muitas dificuldades, mas era uma vitória bem necessária. E do outro lado, os Niners seguem sem vencer. Seguem forte aí no projeto 0-16, ou pelo menos o projeto Primeira Pick. É que eu não tenho certeza se eles enfrentam o Cleveland Browns. Se eles enfrentarem, não vão ficar 0-16. Senão... Acabou o amor com o Browns ali. Mas realmente um bom sinal a defesa, foi bem de novo, né? Sim. Não cedeu um touchdown aí durante o tempo regular da partida. Mas o ataque é muito fraco, ainda é muito fraco, e talvez aí o Brian Hoyer não fique até o fim da temporada como titular, né? Eles têm eu acho que até o fim da temporada vai ser difícil, mas o Shanahan falou que agora não tem de mudar. Não tem por que mudar, mas eu acho que quando o time já não tiver realmente mais nenhuma chance matemática, eles têm um quarterback calouro também na reserva, e pode ser que a gente veja algumas mudanças nessa equipe do Niners, porque o ataque precisa de um fator novo mesmo. Então esse foi mais um vídeo aí das nossas análises depois da rodada, né? Por favor, curtam, compartilhem, né? E esperamos que vocês gostem e assistam tudo, né? E possam me ouvir falando nesse exato momento. Então, muito obrigado, valeu. Tchau, tchau.